tempo distante, em uma terra cheia de desafios e promessas, havia um homem chamado Abraão, que foi chamado por Deus para ser o pai de uma grande nação. Deus havia prometido a Abraão um filho, Isaque, e por meio dele, a promessa de que sua descendência seria tão numerosa quanto as estrelas do céu. No entanto, um dia, Deus fez um pedido estranho e assustador. Abraão, pegue seu filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a terra de Moriá. Lá, você o oferecerá como sacrifício em um monte que eu lhe mostrarei. Abraão ficou atônito. Como poderia ele, o homem a quem Deus prometeu um filho, agora ser chamado a sacrificar aquele mesmo filho? Como poderia ele cumprir tal pedido, quando a promessa de Deus estava tão ligada a Isaque? Mas apesar do choque e da dor que sentia em seu coração, Abraão sabia que se fosse Deus quem estava falando, ele deveria obedecer. No terceiro dia de viagem, Abraão chegou a um lugar em que Deus havia indicado. Ele olhou ao redor, a montanha de Moriá à frente, e sabia que era ali que Deus o estava levando. E foi nesse momento que Isaque, com uma curiosidade inocente, fez uma pergunta que cortou o coração de Abraão. Pai, temos a lenha e o fogo, mas onde está o cordeiro para o sacrifício? Abraão olhou para seu filho e, com o coração apertado, respondeu: Deus proverá o cordeiro para o sacrifício, filho. Mas mesmo enquanto falava, sabia que o que Deus pedia de mais precioso estava em suas mãos. Quando chegaram ao lugar, Abraão construiu um altar, organizou a lenha e, amarrando Isaque, preparou tudo para o sacrifício. O momento estava prestes a chegar, e cada passo de Abraão estava repleto de dor e obediência. Ele sabia o que Deus estava pedindo, mas a dor de perder seu filho era insuportável. Isaque, mesmo sem entender completamente, confiava em seu pai. Abraão, com a faca em suas mãos, olhou para o céu. E foi nesse momento, quando ele estava prestes a sacrificar seu filho, que Deus interveio. Abraão, Abraão! Abraão, em total obediência, parou. Ele havia cumprido cada passo do que Deus pedira. O sacrifício estava preparado. Mas Deus, em sua misericórdia, chamou Abraão. Não toque no menino, Deus disse. Agora sei que você tem temor de mim, pois não poupou o seu único filho. Abraão olhou para trás e viu um carneiro preso pelos chifres em um arbusto. Deus havia provisto o sacrifício. Abraão tomou o carneiro e ofereceu-o em lugar de Isaque. O coração de Abraão estava cheio de gratidão e reverência. Ele soubera que sua fé fora testada e que, ao obedecer, ele demonstrara seu amor e confiança inabalável em Deus. Deus proveu. Ele é o Senhor que proveu. Deus, em sua fidelidade, fez uma promessa a Abraão. O anjo de Deus falou novamente, dizendo: Por você ter feito isso, por não ter poupado seu filho, seu único filho, eu o abençoarei. Multiplicarei sua descendência, e por meio dela todas as nações da terra serão abençoadas. E assim Abraão e Isaque desceram da montanha, sabendo que a fé de Abraão foi provada e aprovada. Deus havia mostrado que sua promessa de bênção e prosperidade para a descendência de Abraão continuaria. O sacrifício de Isaque, embora não realizado, foi o maior teste de fé que um homem poderia enfrentar. A história de Abraão e Isaque nos ensina sobre a importância da fé inabalável em Deus, mesmo nos momentos mais difíceis. Abraão foi desafiado a sacrificar aquilo que mais amava, mas ele confiou em Deus, acreditando que, se Deus havia dado seu filho, ele também proveria a solução. Deus provou ser fiel, e sua promessa nunca falhou. Ele é o Deus que provê. E assim, quando enfrentamos nossas próprias provações e testes, devemos lembrar que Deus sempre tem um plano. Mesmo que não entendamos, Ele está conosco, guiando-nos através das dificuldades. A fé verdadeira não hesita diante dos desafios, porque confiamos plenamente no amor e na fidelidade de Deus.